Fala, galerinha, vamos tentar entender essa questão do mito ou verdade sobre treinar costas. Será que eu treinando costas, eu afino minha cintura? Primeiro de tudo, antes da gente começar e entrar nesse assunto e eu mostrar pra vocês o que de fato acontece, eu queria trazer uma reflexão pra vocês. Todas as vezes que vocês escutarem sobre alguma afirmação, antes de vocês assimilarem essa afirmação pra vocês, tentem interpretar o que talvez essa afirmação esteja querendo dizer. Que é o caso exatamente dessa pergunta sobre treinar costas. Afina a cintura, isso é mito ou verdade? E antes de entrar também a explicar isso para vocês sobre o treino de costas relacionado com a circunferência da cintura, eu quero trazer e iniciar com um outro ponto que é: todos nós temos estruturas corporais e biotipos genéticos diferentes. Então, existem pessoas que têm estrutura de costas mais largas, estrutura óssea de costas mais largas e de quadril mais estreito. E existem pessoas que têm uma estrutura óssea ou até mesmo de acúmulo de gordura no quadril mais largo e numas costas mais estreitas. E pessoas que têm uma estrutura também de cintura mais fina ou de cintura mais larga. Isso não significa dizer que a gente não consegue mudar ou trabalhar dentro desse biotipo para trazer o seu biotipo e a sua estética corporal para mais próximo de algo que você gostaria de visualizar no seu corpo. Como assim, Carol? Eu vou tentar explicar para vocês. Existem alguns fatores que podem melhorar em relação à dieta, a como você conduz o teu treinamento, a como você tem uma postura, como que você se comporta em relação ao teu corpo diante da tua postura. Isso são 3 fatores que vão alterar completamente a forma como o teu corpo é visto, a forma como o teu corpo se proporciona diante do espelho, diante da imagem, tá? Então, o primeiro ponto é o seguinte: a gente precisa entender que nessa região da cintura existem algumas coisas que trazem para que essa cintura seja mais larga. Primeira coisa é a gordura que está nela. Então, quem tem uma gordura acumulada nessa região vai ter uma aparência de que é mais larga. O outro ponto é que existe uma estrutura de biotipo, ou seja, pessoas que têm essa estrutura óssea, essa costela mais afinadinha, que nem eu, tem uma cintura de estrutura fininha. Existem pessoas que têm um acúmulo, uma facilidade, por exemplo, de ter um abdômen mais denso, mais largo, mais amplo, ou seja, o reto abdominal é mais amplo. É aquela pessoa que tem densidade abdominal, que você vê que tem todos os quadradinhos. E tem aquela pessoa que, além de tudo isso, ainda tem uma postura completamente que não favorece a essa estrutura de cintura mais fina. Então vamos trazer. Se caso você aí do outro lado é uma pessoa que tem uma estrutura de cintura mais larga, algumas pessoas vão pensar: Carol, será que é legal eu usar um gel redutor? Será que é legal eu usar uma cinta modeladora que aperta bem minha cintura? Será que seria legal, por exemplo, eu fazer vácuo abdominal? Vamos trazer algumas reflexões do que de fato é mito e verdade? Nenhum gel redutor, eu acredito que quase todos vocês que estão assistindo saibam que não vai trazer nenhuma redução de gordura local. O que vai trazer redução de gordura local é uma boa dieta bem feita, é um bom treino bem aplicado com intensidade. E em relação ao vácuo abdominal, as técnicas respiratórias que algumas pessoas trazem que afinam a cintura, eu vou tentar explicar para vocês por que isso acontece. Quando a gente tem uma postura inadequada, a gente tem o hábito de relaxar esse abdômen. Então a gente tem um abdômen mais dilatado, por conta que essas musculaturas mais internas, inclusive também as externas, elas estão mais soltas, estão dilatadas. Então eu aumento o diâmetro aqui, ó, da largura dessa região. Então quando eu trabalho essas estruturas mais internas do meu abdômen, que eu fortaleço essa bainha de musculatura mais interna, eu trago essa estrutura mais internamente, melhorando a minha postura e, ao mesmo tempo, reduzindo essa circunferência. E eu posso mostrar isso para vocês notoriamente. Tanto que quando a gente faz o movimento de trazer o abdômen em brace, em contração e sucção, mantendo ele mais internamente, a gente tem uma redução automática da região da cintura. Então, se eu tenho aqui uma cintura, vou medir aqui e mostrar pra vocês, ó. Se eu tenho uma cintura que com a ativação do bracing
e com essa, sem encolher o meu abdômen, mas só mantendo aqui, ó. Eu tenho 65, tá aqui, ó. 65,5, tá? Se eu tiver uma estrutura mais larga, relaxada, tá vendo, ó, relaxada, não tô estufando meu abdominal, só tô relaxando, ó. Vou relaxar e vou jogar a minha pelvis pra frente, ó. Tá vendo, ó? Vou relaxar visualmente, você vai ter uma cintura mais larga, mesmo eu tendo uma cintura de estrutura mais fina, você vai ver que a minha cintura tá mais larga quando eu relaxo a minha pelvis em retroversão e jogo o meu quadril pra frente. Automaticamente, ó, a minha cintura também vai aumentar. E aumenta pouco não, tá? Ó, vou colocar aqui, ó, pra vocês verem, ó. Aumenta pouco não, ó. Vem pra 70. Então eu saio de 65, eu aumento 5 centímetros de cintura só pelo fato de eu ter estruturas que não seguram esse meu abdômen mais pra dentro, ou seja, segurando, dando uma sustentabilidade na minha postura e gerando esse movimento aqui de ajuste do quadril, onde eu distribuo o peso do meu corpo em cima da minha coxa, do meu glúteo, eu também visualmente e estruturalmente reduzo a circunferência da minha cintura. Então esse é o primeiro ponto. Não existe essa questão de você amarrar a cinta aqui. Pelo contrário, se você passa o dia todo amarrada demais, você vai enfraquecer essa musculatura que deveria estar ativa o tempo todo quando você senta, quando você caminha, quando você faz uma atividade. Você deveria estar tentando manter essa postura mais ativada, que é trazendo essa contração natural e não forçada. Também não precisa estar em pé forçando a contração, mas você precisa estar utilizando ela de maneira ativa para manter uma postura que gera essa estrutura de cintura um pouco mais fina, tá? Então, esse é o primeiro ponto. Quando vemos para a questão da pergunta colocada, treina costas, afina a cintura, literalmente a gente pensa e volta de novo para a questão da proporção. Quando a gente tem uma proporção de costas mais largas, concorda que essa estrutura parece mais fina? Vou mostrar isso ao vivo, ó. Eu tenho uma estrutura de costas relaxada, sem expandir as minhas costas, e a minha cintura parece mais fina, ok? Mas não tanto quanto se eu fizer isso, ó. Concorda que quando eu abro, né, os meus dorsais, eu pareço ter uma cintura mais fina, e quando eu trago o meu quadril um pouco mais para trás, ó, eu ainda pareço ser mais fina ainda? Consegue ver? Isso não quer dizer que eu afinei a minha cintura em centímetros, mas eu proporcionei visualmente, por eu enlarguecer a parte de cima, essa cintura mais fina. Então, proporcionalmente, ela se torna mais fina visualmente. Mas isso quer dizer que se eu tiver, por exemplo, um quadril muito estreito, seria interessante eu trabalhar costas. Eu já tenho facilidade de ter costas largas e uma cintura mais larga. Será que eu vou ficar com a proporção feminina? Se eu trabalhar, por exemplo, para enlarguecer muito as minhas costas, tendo uma estrutura de quadril muito fina, que não é o meu caso, e só para trazer essa visualização de cintura mais fina, será que seria interessante? Então, eu tô trazendo essas reflexões porque apesar da pergunta lá ser um pouco óbvia a resposta para alguns, mas para muitos essa minha explicação talvez venha clarear bastante essa questão de o que realmente melhora e afina a cintura de algumas mulheres que têm essa cintura mais larga. Então eu espero que vocês tenham entendido, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, coloca um comentário aqui embaixo do que você acha, do que você pensa, ou compartilha, salva e encaminha esse vídeo para alguém que possa ter essa mesma dúvida e que vai ajudar com certeza a clarear mais a ideia em relação a essa proporção de cintura mais fina, ok? Então é isso e até o próximo vídeo.